Boa noite, irmãos. Deus assim continue abençoando a cada um e também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus os abençoe, né? Você receberá a bênção que você está buscando de Deus. É só você ficar reverente, em espírito, orando e pedindo ao Senhor, né? As Escrituras falam em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. São Paulo diz que há uma recompensa em servir ao Senhor e nosso trabalho ao Senhor. Na verdade, nós vivemos para Ele, né? E, como diz o profeta, cada um de nós viemos aqui com um propósito. Todos, tudo que acontece nas nossas vidas, não foi nós que procuramos, né? Deus permitiu. Ou foi uma permissão, a vontade permissiva, ou foi a vontade perfeita de Deus, né? É onde você reconhece o grande Deus, da onde você realmente saiu. Você veio de algum lugar. Você é o fruto de uma inteligência superior. Você veja que você chega aqui e você tem que aprender, né? Você vai para lá, você não precisa aprender, né? Você entra aqui em luz, matéria e tempo. Você entra dentro dessa dimensão. Você precisa aprender. Você precisa aprender tudo aqui. Tem que aprender, como diz o velho ditado, até morrer. Quando você morre, aí você está aprendendo a morrer. Você tem que aprender a comer, andar. Como disse o irmão Brana, tudo é um aprendizado, né? Nós estamos aprendendo. E Deus tem prazer em nós. E nós servir a Ele tem prazer. Porque Deus sempre escolheu um povo para tratar com Ele. Ele nunca escolheu dois povos, né? Quando Deus parou de tratar com judeus, Ele passa a tratar com gentios. Ele nunca trata com dois povos ao mesmo tempo. Então hoje Ele está tratando conosco. Um povo peculiar, um povo diferente, né? Nós somos, na verdade, um povo diferente. Mas vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou falar um pouquinho e depois eu vou orar por vocês. Salmo 8. Esse negócio embaça os óculos, né? Ainda bem que o óculos já se limpa. Salmo 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo e as aves dos céus. Tem um grilinho aqui. E os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vocês podem sentar um pouquinho? Eu estava
pensando, né? Você sempre tem que buscar uma inspiração, né? O cantor, ele está em busca de uma inspiração. O irmão Brana fala sobre os hinos, eles todos vieram em tempos difíceis, né? Aí a inspiração surgiu. E como o irmão José da Silva, ele me contou que foram os tempos mais difíceis da vida dele, quando desceu a inspiração dos hinos, Monte Pôr do Sol. Acho que ele tem mais de 100 hinos, quase 200 hinos, mas tudo vieram em tempos difíceis. A mensagem também vem em tempos difíceis. O irmão Brana foi inspirado, ele estava caçando, de repente ele viu um maço de cigarro. E dali nasceu a inspiração da mensagem: o filtro do homem que pensa é o gosto de um homem santo. Tá? Aí você que já leu essa mensagem, você vê que a inspiração veio quando ele viu um pequeno maço de cigarro no mato. Dali veio a inspiração daquela mensagem. E a nossa vida é uma inspiração, né? Os filhos é uma inspiração, a família é uma inspiração, que às vezes nós não paramos para pensar, né, o que somos, né? Apesar que o irmão Brana disse, nós somos um monte de falha. Veja só, nós sendo um monte de falha, Isaías 64:6 diz que as nossas justiças são como o trapo da imundície. Deus pega tudo isto, né, tudo, e faz um filho. Porque o natural explica o espiritual. Nós somos feitos de imundície. Nossos olhos, nosso cabelo, nosso corpo, vem de imundície. Vem de coisa horrível. Nós somos feitos. E você pode ver que as Escrituras dizem, é pó e ao pó retorna. Não diz que é céu e ao céu volta. Não é do céu isso aqui. Isso aqui é da terra. Isso aqui é um desejo de um pai e o desejo de uma mãe, né? E alguns vieram até sem desejo da mãe. Foi forçada, foi estrupada, e aí veio o filho, veio a filha. Então é pó e volta ao pó. Aí Jesus, falando com Nicodemo, ele fala sobre a necessidade de um novo nascimento. É o nascimento do céu. É um nascimento que nasce para não morrer. E esse você nasce para morrer. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Agora veja, Jó também fez essa pergunta para Deus, né? O que é o homem, né? E aqui no Salmo 8 está falando do Messias, está falando de Jesus Cristo. Que é o homem para que dele te lembre, cada manhã o visite. Deus visitava também o homem, né? Na viração do dia, ali no jardim. E contudo, pouco menor do que os anjos, Deus fez esse homem. Agora, está falando do homem Jesus. Jó estava falando do homem que veio do pecado. Jó capítulo 7, versos 17 e 18. Que é o homem. Jó diz que Deus é tão santo, tão puro, que
até em seus anjos ele encontra imperfeição. Ele diz que nem os céus é puro aos olhos de Deus. Então, o que é o homem, então? Agora, este homem aqui foi feito um pouco menor do que os anjos. Em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 3 a seguir, a partir do versículo 5 ao 9, ele diz que Deus, ele foi feito, Jesus, um pouco menor do que os anjos, mas Deus o coroou de glória, de honra. Você pode ver que os homens não coroaram a ele, os homens rejeitaram a ele, mas Deus coroou. Não adianta a pessoa ser coroado aqui e ser rejeitado lá, ser aceito aqui na terra e ser rejeitado lá, ser aplaudido aqui e lá Deus diz assim: nunca vos conheci. Porque o irmão Brana diz que aquilo que o homem chama grande, Deus chama abominação, loucura. E aquilo que Deus chama grande, o homem também chama loucura. Agora, quando eu digo grande tempo, ora, eu falarei algo a respeito disso nessa manhã, vocês sabem. O que o homem chama grande, às vezes não é grande. Mas o que Deus chama grande, o homem chama de loucura. E o que Deus chama loucura, o homem chama grande. Então vamos manter isto em mente, pesando cada palavra. Porque às vezes nós não paramos para valorizar, para saber o valor que nós temos. O irmão Brana diz que nós valemos mais do que o sangue de Jesus. Nós que fomos comprados. Hoje nós valemos mais do que o sangue que foi derramado do Calvário. Então você imagina só o valor que temos. Você imagina a importância que nós temos no céu. Porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Porque ele foi comprado com o valor do sangue de Jesus. Porque se um homem que estava debaixo do sangue de bode, de touro, de ovelhas, ele chamou rãs à existência. Ele parou o sol, parou a lua, parou o tempo por quase 24 horas. E ele estava apenas debaixo do sangue de animais. Nós estamos debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é qualquer coisa. Os profetas, os profetas e justos do Antigo Testamento, eles estavam debaixo do sangue de animais. E veja o que eles fizeram, viraram o mundo de cabeça para baixo. O que eles conquistaram, porque eles creram, na verdade, que aquilo ali era uma sombra, tinha um significado muito importante. É onde nós temos que valorizar a mensagem que nós temos, porque a mensagem é o sangue. Não é a química do sangue de Jesus que caiu na terra do Calvário ali, da Palestina. Aquele secou. E depois nós vemos esse sangue através das eras da igreja. Paulo, a sua mensagem era o sangue. Ele era o anjo intercessor. Cristo estava nele. Ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o ministério de Filho de Deus, de intercessor, durante as eras. Então, quando Deus trabalhava no ministério do Espírito Santo, Filho de Deus,
Ele não trabalhava no ministério de Filho do Homem, nem no ministério de Filho de Davi, não. Era o ministério de Filho de Deus, de sacerdote, de intercessor. Agora, quando nós chegamos na última era da igreja, termina o ministério de Filho de Deus. O Cordeiro sai do lugar de intercessão no capítulo 5 de Apocalipse, porque no capítulo 10 ele já está descendo como anjo forte, como leão. Ele já não é mais cordeiro quando ele desce, com o livro aberto na sua mão. A intercessão já tinha terminado. Ele disse: o tempo acabou. Quer dizer, o tempo foi as eras da igreja. As eras tinham terminado. Agora, é uma outra etapa, era outro tempo. É o tempo que nós estamos agora, que é a era da noiva. Ela não está mais naquele tempo de Laodiceia. Você pode ver que mudou. E é difícil as pessoas saírem de uma dispensação para entrar noutra. Jesus encontrou um problema no seu dia, tirar aqueles judeus da dispensação da lei, onde eles achavam que estavam seguros, e eles estavam perdidos, porque aquela dispensação já tinha terminado. Agora estava Jesus trazendo aquele povo para a graça. Era uma nova era. Estava realmente brilhando uma nova luz, mas eles não conseguiam enxergar. Então Deus, hoje trabalhando no ministério da esposa, que ainda é o ministério do Filho do Homem, é o ministério profético. Nós estamos dentro de um ministério profético. Existe muita tonteria quando nós não deveremos olhar nem para a direita nem para a esquerda com respeito a essas tonterias. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, somente você caminha. Porque o que Deus fez conosco? Perdido no mundo, nossas almas perdidas, negra do pecado. O irmão Brana disse: foi como o cloro. Você pega uma gota de tinta, você passa numa roupa branca, mancha a roupa. Cai no soalho, mancha o soalho. Mancha a parede. Mas se você jogar no cloro, ela desaparece. E assim Deus nos colocou no cloro. O cloro de Deus é o sangue de Jesus Cristo. Ele colocou os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele diz: quando a tinta cai no cloro, ela desaparece. Ela se desintegra. Ela some todas as suas químicas. Veja bem, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, né? Que são às vezes coisas que nos atrasam, né? Como um carro que vai se estragando, vai tossindo, afogando. Mas, se você trocou a peça, ele vai embora. Então, quando você cai em si, que você está dentro do sangue de Jesus Cristo, seus pecados não existem mais. Veja a mensagem: Deus escondido em simplicidade e revelado na mesma, porque é uma coisa tão simples a redenção. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele te perdoou. O irmão Brana, a inspiração, ele disse: eu não sou químico,
Mas essa fita vai chegar na mão dos químicos. Eles sabem explicar isto. Isso é como a tinta jogada numa bacia de cloro, ou num tanque, numa piscina de cloro, o alvejante. Você sabe que a tinta desaparece. E Deus hoje nos vê através do sangue. Ele nos vê através do vermelho. Então, quando você vê através do vermelho, você vê branco. Ele não vê o que você praticou, você confessou os seus pecados. Você acertou suas vidas, você mergulhou no sangue de Jesus Cristo. Porque vive se condenando, se martirizando. Só confia, só creia. Como diz as Escrituras, né? Se ele me deixar viver, eu continuarei crendo nele. Se ele me matar, eu continuarei crendo nele. Não importa a cara que o diabo vai fazer. Que cara feia. A gente vai dizer para ele, nós não temos medo de cara feia. Nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele lavou a nossa alma. O apóstolo São João, ele nos dá uma segurança, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ali está a piscina do cloro. Hoje ela é Apocalipse 10, 8 a 11. Vem problemas de casamento, vem problemas disso e daquilo. Eu estava lendo no livro de Levítico sobre os pecados que as pessoas morriam, era apedrejado. Aquele que deitasse com a própria irmã, com a mãe, era morto. Era banido. O que deitava com a tia, com o tio, era morto, era banido. Eu estava lendo esse livro de Levítico, depois eu lembrei do cloro. Se Jesus Cristo não vem, aqueles judeus dos dias de Jesus, eles não estavam aptos para receber aquela mensagem naquele dia. Você pode ver no Monte das Bem-aventuranças que Jesus cita essas coisas para eles, ele cita o livro de Levítico para eles. Mas ele diz, mas eu, porém, vos digo. Ele vem, exalta, enaltece a lei. Quando Moisés apregoou olho por olho, dente por dente, eles esqueceram do Cordeiro, eles esqueceram de Isaías 53, do Salmo 22, do Salmo 8. Eles esqueceram. Eles se apegaram à lei. Pegamos essa mulher em adultério e a lei manda matar, e tu? E tu, o que diz? Então eles tinham os selos de Moisés. Jesus, Deus não estava mais naqueles selos de Moisés. Deus não estava mais naquela mensagem de Moisés. Ele tinha se encarnado. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Que maravilha!
enaltecendo aquela mensagem de Moisés, explicando para eles o que era aquela mensagem, mostrando o escape. Deus revelou os selos. O mundo também não entendeu. Isso aqui é lei. Tinha que vir um ministério de Efésios 4:11, Apocalipse 10:8 a 11. Veja que o 11 tem que estar no meio, para engrandecer esses selos. Tinha que vir João para engrandecer esses selos. Teve que vir Jesus para engrandecer aquela lei. Veio Paulo, veio Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Veio Brana, revelou todos os mistérios, mas eles não sabiam o valor, a grandeza desses selos. Esses selos é o sangue de Cristo, é a vida, porque hoje não é a química, é a vida. Você sabe que a vida não morre, ela não morre. A semente morre para que a vida saia, a vida fica ali dentro. A vida estava dentro dessa semente. No ano 2000 ela brota, e descobrimos quem somos. Como diz o ditado muito conhecido, o homem aprendeu a voar como um pássaro nos ares, aprendeu a nadar nos mares como um peixe, mas nunca aprendeu a andar nessa terra como um homem. Jesus Cristo veio para ensinar o homem a andar na terra como um homem. Agora, tivemos Napoleão, tivemos Alexandre o Grande, os faraós. No seu dia, seus nomes eram vivos, mas depois foi sumindo. Tivemos os Hitlers, Saddam, mas também já apagou, já sumiu. Jesus não some. Quando o anjo disse: seu nome será Jesus. Quando Brana vem, ele vem para engrandecer esse nome, de 5 letras para 7. Mostrar que o nome de Jesus é um nome perfeito, quando ele se chama Brana. Aí ele prega a estatura de um homem perfeito, que ele nasce através da justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E ele cresce na fé, virtude, ciência, e hoje ele chega à pedra de coroa. No Monte da Transfiguração, Deus diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus sabia andar na terra como homem, Moisés sabia andar na terra como homem, Paulo, quando se converteu. O homem só aprende a andar como homem aqui quando ele se converte. Que Deus assim te abençoe, que Ele te dê graça. Você é de muita importância diante de Deus. Você tem muito valor. Você vale mais do que o sangue de Jesus, porque o sangue te comprou, e Ele não te vende por preço nenhum. Você é a pessoa mais importante no céu.
Você pode ver que os jogadores, os artistas, né? Eles têm até que se esconder, o povo não saber que eles estão ali. Até pastores hoje, esses de renomado. Mas no céu eles não são conhecidos. Agora você, quando chegar lá, o irmão Brana disse que os anjos baixam até a cabeça quando nós vamos começar a cantar o hino da redenção. Porque os anjos não entendem de redenção. Eles nunca pecaram, eles nunca fumaram, nunca beberam, nunca usaram droga, nunca adulteraram. Eles nunca provaram o pecado, você provou. Como disse o salmista, não há um justo, nem sequer um. Pensando em justo, Ló era justo. Era aquele crente justo, dizimista, ia à igreja. Ele só não era eleito. Abraão não era justo. Você nunca ouviu falar que Ló mentiu. Abraão mentiu. Mentiu, matou, guerreou. Ló não. Ló estava sempre mexendo com o negócio. E era um homem justo. Alma justa, mas não era eleito. Abraão era eleito. Abraão era eleito. Ele recebeu Elohim. Lavou os pés de Elohim. Nunca desejou Sodoma. Nunca desejou Sodoma. Ele era eleito. Ele sabia que aquela terra ali era dele. Sua descendência ia habitar ali. O Messias ia vir dos seus lombos. Não de Ló. Nós vemos a igreja Ló hoje. É justo. Eles são tão justos que eles querem achar coisa a mais da mensagem. Você vai acabar caindo em Sodoma. Você tem que saber que você é eleito. Agora, o sangue não compra justo. O sangue compra eleito. As virgens nessas lhes faltara azeite. Fogo elas tinham demais. Só lhe faltava azeite. Como essas igrejas, fogo tem demais. Só não tem eleição. E pula e grita, é muito fogo. Só não tem eleição. Está lhe faltando a eleição. Agora, o eleito, ele sabe onde ele está parado. Porque ele nasceu nesse reino, ele faz parte dessa família. A família Brana. Veja, João está exaltando essa mensagem, exaltando esse profeta. Por isso tem que ter um profeta vivo para exaltar a mensagem daquele que já foi. Vamos ficar de pé. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, abençoa esses casais, Senhor, jovens, que estão nos ouvindo nesta hora. Dê graça para cada um, reconhecimento que não são nada. Nossa justiça, as nossas razões são como o trapo da imundície. Dê-nos graça para que nós possamos mergulhar no cloro do sangue de Jesus Cristo. Abençoa meu irmão e minha irmã. Dê a graça, a bênção para cada um. Senhor Deus Todo-Poderoso,